A entrevista do dia hoje é com o médico Leonardo Grillo, coordenador médico do Centro de Endoscopia do Hospital Moinhos de Vento, uma das referências em termos de hospital em todo o Brasil, o Hospital Moinhos de Vento, que é aí de Porto Alegre. Prazer em tê-lo no programa, Dr. Leonardo Grillo. Prazer estar falando com vocês. Então, Março Azul, tempo de prevenir o câncer de intestino. Como se pode fazer a prevenção? Tá, esse realmente é um mês muito importante para a comunidade médica e para toda a comunidade. O câncer de intestino, para a gente ter uma ideia da importância, da relevância dele, é o terceiro câncer que mais atinge tanto homens quanto mulheres, então ele é bastante relevante, né? E a prevenção do câncer de intestino está associada muito a medidas de qualidade de vida, né, de uma boa alimentação, rica em fibras, legumes, verduras, uma carne vermelha uma quantidade aí não tanto excesso, né, cuidar principalmente de carnes vermelhas processadas, do tipo salsichas, né, presuntos, enfim. Bastante hidratação, isso é uma outra coisa importante para tentar manter um hábito intestinal regular. Atividade física também regular, a gente recomenda, isso é importante. A questão do peso do corporal também é outro assunto que a gente tem que ter cuidado, né? Pessoas que têm um sobrepeso, né, que tem um peso, um índice de massa corporal aí geralmente acima de 30, tem um maior risco de ter o câncer de intestino. E estar sempre conversando com o nosso médico, né? Isso é muito importante para estar atento, principalmente a alguma alteração do intestino, algum sintoma, enfim. A gente tem que sempre estar muito próximo do médico para a gente poder conversar sobre esse tipo de assunto. Doutor Leonardo, quais são os sinais de alerta do câncer de intestino? Esse câncer é um câncer assim que ele nos surpreende, por quê? Porque na grande maioria das vezes ele vai ser assintomático, a gente não vai sentir absolutamente nada. Ele vai começar a dar sintomas quando ele já estiver num estágio em que a nossa chance de tratamento e de cura reduz bastante. Aí entra a importância da prevenção. A gente falou sobre a prevenção com hábitos de vida saudável, mas também tem a prevenção ativa, que a gente chama, que é aquela prevenção em que o paciente, a partir dos 45 anos de idade, ele vai começar com exames que vão tentar fazer uma detecção cedo do tumor. Por exemplo, com pesquisa que a gente chama de sangue oculto nas fezes, em nível populacional, porque a gente é um país muito grande, continental, a gente não tem condição de fazer colonoscopia em todo mundo, e aquela pessoa que tem acesso à colonoscopia começar a fazer um programa de rastreamento a partir dos 45 anos, ou se claramente ela tiver algum sintoma, né, inicial já de algum que possa fazer pensar em câncer, ou tiver uma história familiar pesada. A gente não deve esperar aqueles sintomas clássicos de sangramento nas fezes, alteração do intestino, né, ou a pessoa começar com diarreia, muita constipação, perda de peso, dor abdominal. Esses sintomas, eles geralmente sugerem uma doença mais avançada. A gente tem que fazer o diagnóstico no início da doença, porque aí sim a gente vai ter uma chance aí de 90% de curar esse paciente. O que causa a doença, Dr. Leonardo? A causa, ela não está muito bem definida, tá? O que a gente sabe? A gente sabe que algumas medidas que a gente até conversou antes de vida saudável, se elas não forem cumpridas, pacientes obesos, tabagistas, etilistas, pesados, né, pacientes que consomem muito carne vermelha, pouca fibra, eles têm um risco maior de ter câncer de intestino. Outro fator de risco importante para a doença, né, para a gente ter um pouco mais infelizmente, de risco de ter, é a história familiar, aquele paciente que tem familiares de primeiro grau, pai, mãe, irmãos ou filhos, ele vai ter maior risco de ter câncer. E existem algumas doenças específicas do intestino, alguns processos inflamatórios, né, que a gente chama de doença inflamatória intestinal, em que o indivíduo tem mais risco. Então, tudo isso tem que ser sempre conversado com o médico, discutido com o médico, né, abordado, entendido, para que a pessoa possa poder ter um acesso adequado ao diagnóstico e um tratamento adequado. Os exames de rastreamento ajudam a prevenir a doença?
Sem dúvida. Talvez, né, eu diria que as principais medidas para a gente tomar que vão evitar o surgimento do câncer coloretal são os exames de rastreamento. Como eu comentei anteriormente, a gente é um país continental muito, né, muito grande, tem muitas pessoas que precisariam fazer, que estão nessa faixa de 45 anos ou mais, fazer exames de colonoscopia, mas isso infelizmente, não é possível, né, pelo número de pessoas. Então, o que se defende é fazer um rastreamento com um examezinho que a gente faz nas fezes para detectar a presença de sangue, tá? E aquelas pessoas que tiverem esse sangue positivo em nível populacional, elas vão ser encaminhadas para a colonoscopia. Pessoas que têm acesso à saúde suplementar ou que conseguem ter acesso à colonoscopia, né, têm condições financeiras de fazer isso, é importante que essas pessoas o façam, se elas, né, se assim conversarem com o seu médico for definido, porque o que a gente vai querer detectar nesses pacientes é a presença de pólipos, que são tipo berruguinhas, assim, pequenos elevações na parede do intestino, que a partir dessas elevações o câncer se desenvolve. Então a gente vai tentar localizar essas elevações e ressecar elas para evitar justamente que surja o câncer ao longo do tempo. Então, hoje em dia, o rastreamento ele é fundamental para que o câncer não venha a se desenvolver, e aí a pessoa, mesmo que faça um diagnóstico de câncer durante um exame, por exemplo, um primeiro exame, um exame de rastreamento, e ela descobrir uma lesão, provavelmente ela vai estar descobrindo essa lesão no estágio bem inicial, e ela vai ter uma condição melhor de cura. Dr. Leonardo Grilo, coordenador de endoscopia do Hospital Moinhos de Vento, muito obrigado pela entrevista. Estamos juntos aí para divulgar o Março Azul. Muito obrigado pela atenção de vocês, agradeço a participação. E só assim, conscientizando a população, eu tenho certeza que muitas pessoas vão assistir esse vídeo e elas devem conversar com o seu médico, chegar, olha, eu assisti um vídeo que o doutor falava que tinha que fazer colonoscopia, tinha que fazer sangue oculto nas fezes, como é que é isso? Então, incentivar essa conscientização, e essa conscientização trazendo ali na ponta a realização de exames de prevenção vão fazer diferença lá na frente. Fica o alerta, então, para o Março Azul de prevenção do câncer de intestino. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30 aqui pela Gramado TV e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia, todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.